Louvado seja Deus por sua vida que está aqui nessa noite para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém. Aleluias. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 42. Em nome de Jesus. Aleluias. O livro de Jó. Aleluias. Capítulo 42, vamos ler do 1 ao 5, em nome de Jesus. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Esses últimos dias tem ocorrido muitas testemunhas, né? E eu vim aqui exatamente para falar de testemunhas. Glória a Deus. Para falar sobre testemunhas. O versículo-chave dessa noite vai ser o versículo 5, mas eu vou explicar depois por quê. Vamos falar um pouquinho sobre Jó, né? Quem na Bíblia tem maior testemunho do que Jó, né? Quem com mais propriedade para falar o versículo 5 do que Jó, que antes conhecia Deus só por ouvir falar, mas agora ele o via com seus próprios olhos. Jó, ele passou por tudo que ele passou, glorificou o nome do Senhor mesmo assim, não murmurou. Ele passou por tudo que ele passou e ainda assim ele se manteve firme na presença do Senhor. E nós, hoje, não aguentamos passar por o mínimo do que Jó passou, claro, né? O mínimo do que Jó passou e nós já estamos murmurando. Mas Jó, ele passou por tudo isso e ele ainda assim glorificou o nome do Senhor. Ainda que a mulher dele se fez contra ele, mas ainda assim ele glorificou o nome do Senhor. E Jó, ele tem um dos maiores testemunhos, né? Acho que da humanidade. E Deus me levou a falar sobre testemunhas, né? E os irmãos vêm falando sobre testemunha. Depois do testemunho do irmão não queria mais nem pregar, já estava bom. Mas o Senhor, ele tem feito grandes coisas no nosso meio, amém? Amém. Ele tem feito maravilhas e prodígios, basta que nós abrimos a nossa boca para falar aquilo que ele tem feito. Porque muitas vezes hoje as pessoas dizem que ele já não opera mais, mas é porque a gente já não tem mais coragem de falar o que ele tem feito. Às vezes muitas pessoas chega pra gente e falam, a gente vê nas mídias que ele já não faz, que Deus já não opera mais milagres, mas é nós que nos calamos. É nós que não falamos mais os milagres que Deus tem feito no nosso meio, nas nossas vidas, na nossa família. O dia que eu tenho um irmão abençoado, num lugar abençoado, como diz o pastor, e a primeira vez que eu fui lá visitar ele, veio na minha mente esse versículo, o versículo 5 do capítulo 42 de Jó. Eu não sei onde fica assim na Bíblia os versículos certinho, mas eu conheço todos. Aí quando eu chego em casa eu vou no Google lá, né, e pesquiso onde que está na Bíblia. Porque eu não sei de qual, eu sei o versículo, mas não sei o livro, o capítulo, sabe? Mas aí eu cheguei em casa, fui pesquisar e estava em Jó. Porque quando eu vi ele, quando vocês veem ele também, vocês não vão conhecer a transformação abençoada que Deus tem feito na vida dele, a mudança maravilhosa que Deus tem feito na vida dele. Amém, aleluia. Quando eu olhei para ele, que eu nem conhecia, eu fiquei assim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi isso: meu Deus, antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos, com a obra maravilhosa que Deus tem feito na vida dele. Sabe, e esse versículo nos leva a isso. Jó fala aqui que antes ele ouvia falar que Deus fazia maravilhas. Antes ele ouvia falar que Deus fazia milagre, que ele operava, que ele curava, que ele libertava. Mas agora Jó, ele via com seus próprios olhos, porque ele viveu uma experiência única com Deus. Ele viveu uma experiência que nenhum de nós vive, e às vezes também eu vivo uma experiência que o outro não vive. E é assim que nós temos a nossa particularidade
É assim que nós aprendemos o milagre verdadeiro que Deus faz nas nossas vidas. É vivendo, não é? Ouvir testemunhos é muito bom, é maravilhoso. E eu venho aqui nessa noite, na verdade, para dizer para você que é muito importante o seu testemunho. É muito importante que você venha aqui, que você pegue esse microfone e fale do seu testemunho de vida. Porque isso, muitas das vezes, você fala uma coisa que para você parece boba, mas eu passei por isso, todo mundo passa. Mas é porque todo mundo passa mesmo que você tem que vir falar. É por isso mesmo, porque às vezes você está passando por uma coisa e aí Deus faz na sua vida o milagre, a cura, a libertação. Você vem aqui e conta, às vezes o irmão do banco que está passando por isso também, ele sai daqui revigorado, dizendo que se ele conseguiu, eu vou conseguir também. Deus é com ele, Deus é comigo também. Então o milagre que Deus fez na vida dele, ele vai fazer na minha, vai fazer na minha família. A importância do testemunho. O testemunho é muito importante, principalmente você vir, porque falar para os irmãos é fácil, mas o bom é você vir aqui, falar aqui no altar do Senhor, testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. É muito importante o testemunho na casa do Senhor. Por isso que às vezes falam que Deus não opera porque a gente não tem coragem. A gente quer um milagre, a gente às vezes faz até promessas para Deus que não pode, até em oração mesmo, a gente no desespero, às vezes até fala, Senhor, se o Senhor me conceder esse milagre, eu vou dar um testemunho. Deus concede um milagre e você esquece, mas Ele não. Amém? Amém. Às vezes nós queremos muita bênção e aí nos desesperamos em fazer promessas que às vezes eu já fiz isso. E é um perigo. Não pode. A gente paga um preço enorme por isso. Nós queremos tanto uma bênção, um milagre, que nós fazemos promessas que não vamos cumprir. Às vezes até no fundo a gente sabe que não vai cumprir. Mas falhos e pecadores como somos, vamos lá e abrimos nossa boca e falamos aquilo que não vamos fazer. Mas Deus, graças a Deus, a misericórdia dele se renova cada manhã sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Louvado seja Deus. E o testemunho é importantíssimo na obra do Senhor, na casa do Senhor. Porque imagine só Jó entrar por essa porta e vir aqui contar o testemunho dele para nós. Mas ele ia sair daqui com os olhos desse tamanho revigorados, com a fé acesa a 1000 graus, com o testemunho maravilhoso que Jó tem com Deus. E o testemunho assim é maravilhoso. Há 2 anos atrás, o meu irmão ele teve meningite, o meu irmão mais novo, e Jesus curou ele. Amém. Aleluia. Ele tinha 10 anos e ele passou 5 dias no hospital. Acho que Roberto até falou para os irmãos orarem. Eu estava lá na Bahia, que ele teve a meningite. Depois de 5 dias da meningite, foi diagnosticado que era meningite. Obrigada pela água. Eu ainda não cheguei no nível de beber água, porque eu estou medo de me engasgar, mas obrigada. E ele foi diagnosticado com a meningite e ficou 5 dias no hospital chorando, dizendo que ia morrer, de tanta dor de cabeça que ele sentia. Minha mãe no desespero, nós todos no desespero, porque nós não tínhamos o que fazer. Ele com a mão na cabeça, ele com 10 anos com a mão na cabeça, dizendo que ia morrer com a dor de cabeça enorme. 5 dias ele nessa vida. Os médicos dando dipirona, dando um monte de remédio para dor, mas nada resolvia, até que resolveram mudar ele da nossa cidade para outra maior. E lá fizeram o exame que tira um líquido da coluna, e aí foi diagnosticado com meningite. Nós nos desesperamos, ele com apenas 10 anos, e era meningite bacteriana. E era recente também que o filho da Estila tinha morrido de meningite. Nós nos desesperamos, mas Deus fez um milagre. Amém. No outro dia que foram repetir o exame para poder começar o tratamento, já deu que não tinha mais a meningite. Ele já tinha sido curado. E aí deixaram ele lá mais dias para repetir mais exames, porque os médicos eles não acreditam, Então eles foram revirar meu irmão do avesso para ver se não estava lá mesmo. E graças a Deus, hoje ele já vai fazer 15 anos e está aí para a glória de Deus. Amém?
Louvado seja Deus. E minha mãe, no desespero, ela também falou que iria falar o testemunho, mas ela falou, graças a Deus. Ela foi lá e testemunhou, e a importância de testemunhar é muito bom, porque às vezes, né, às vezes também não acontece aquilo que a gente quer, né? Às vezes a gente fala que vai testemunhar o que Deus faz, se Deus curar, mas não testemunha o que vive, porque mesmo que, tipo o irmão, o filho da Esther, ele morreu, mas só que ela tem um testemunho maravilhoso da vida dela, que ela diz que ela sobreviveu. Ela perdeu o primeiro filho dela, mas ela sobreviveu. Ela fez até uma música, né? Que ela, o milagre é ela, mas o milagre foi ela, porque imagine só você, né? Resistir à perda do filho. Deve ser muito doloroso. E ela conseguiu, e ela conta o testemunho de vida dela. Porque às vezes não acontece realmente o que a gente quer. O que a gente quer é que cure, é que seja liberta, é que seja transformado, mas às vezes não acontece isso. Mas tudo é um testemunho de vida. Alguma coisa eu aprendi é que nada na vida do cristão é por acaso. Nada no que nós passamos é um acaso. São obras de Deus da nossa vida. E de tudo nós tiramos coisas boas. É certo que algumas pessoas preferem ficar na parte ruim, mas de tudo tem sua parte boa. Amém? Amém. E na escola bíblica, o pastor até falou sobre milagre também. Eu falei com o Roberto que o pastor já está pregando, que eu vou pregar, e fica complicado. Né? O pastor começou a falar de milagre, só que daí era um outro tipo de milagre, né? Que era mais sobre fé, porque também tem tudo a ver, milagre, fé, testemunho, tudo a ver. E o pastor estava falando sobre milagre, mas só que nós devemos querer um testemunho, claro, né? Devemos testemunhar, mas também devemos tomar cuidado com a fé que depositamos nesse milagre, porque às vezes nós depositamos tudo de nós a uma coisa que às vezes não vai dar certo, e aí nós nos frustramos com Deus, mas só que é porque nós nos entregamos demais para coisas que não devemos, ou depositamos demais a nossa fé em coisas erradas que não devemos depositar. E o milagre, ele não salva ninguém. Né? O milagre, quem salva é Jesus, quem salva é Deus. O milagre não salva a gente. O milagre, ele é só o milagre, ele é passageiro, é coisa de momentos. Né? É maravilhoso viver um milagre, uma cura, uma libertação, mas parou ali. Mas nós devemos continuar nossa vida com Deus para vir mais testemunho, e quando Ele voltar, nós subirmos com Ele. Amém? Amém. O milagre, viver o milagre é maravilhoso. Quando meu irmão voltar aqui, que ele contar o testemunho dele, maravilhoso, é maravilhoso. Mas o que vai realmente importar é ele ficar na presença do Senhor. Amém. É ele seguir nos caminhos do Senhor. Que a família dele esteja salva, a vida dele esteja salva. Isso é o que realmente importa. O testemunho é muito bom, mas só que a salvação é maravilhosa. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós podemos sim, o testemunho é muito bom. Existem testemunhos grandes, pequenos, médios, né? Depende do que nós passamos. Eu, particularmente, não quero ter testemunho grande, porque quanto maior o testemunho, maior a prova, maior a luta, né? Então, o processo é muito doloroso. Então, eu não tenho testemunho grande para contar, tá bom. Né? Tá bom. Mas igual minha mãe, ela tem um testemunho de vida, quando meu irmão se libertar realmente, que ele contar o testemunho dele, maravilhoso. A parte boa do testemunho, porque a parte ruim, né? O sofrimento que passa não é bom, né? Então há testemunhos grandes, de curas grandes, nossa, né? O pastor mesmo tem de cura, né? Que ele foi desenganado e tudo, né? Os irmãos dão uma dor na unha. Então, dependendo do testemunho, é o grande ou pequeno, mas ele é um testemunho. E eu digo para você, pequeno ou grande, venha testemunhar o que Deus fez na sua vida. Glória a Deus. Venha testemunhar os milagres, porque a nossa vida, na verdade, todos os dias é um milagre. Aleluia. Né? A nossa vida, o que nós, ainda mais nessa pandemia, né?
nós somos um milagre do Senhor. Aleluia. Só de estarmos vivos, com saúde, nossos familiares bem, nós já somos um milagre do Senhor. Né? E também de permanecer na presença do Senhor em meio a tantas portas abertas do mundo. Né? E nós ainda assim conseguimos estar aqui na presença dEle, firmes e fortes, adorando a Ele, já é também um testemunho enorme. Né? Já é maravilhoso estarmos firmes na presença do Senhor, estarmos permanentes em todos os cultos aqui, adorando e glorificando o nome dEle, já é um testemunho também abençoado, amém? Louvado seja Deus. E Jó aqui no capítulo 5, ele fala que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar. Né? Quantos de nós, muitos de nós, conhecem a Deus só por ouvir falar, mas ainda não teve um particular com Deus? Quantos de nós ainda conhecem a Deus, mas eu conheço só o Deus da Bíblia, né? O Deus que operou grandes coisas no passado, né? Que fez, né, curas, libertações no passado. Mas às vezes a gente ainda não viu Ele com os nossos próprios olhos. Não vivenciou uma obra-prima do Senhor nas nossas vidas. Às vezes a gente fala que conhece a Deus, mas depois que a gente passa por uma luta, por uma provação, aí a gente diz, agora eu vejo com os meus próprios olhos. Agora eu vejo a Deus, eu vejo o agir dEle, o mover dEle na minha vida. Agora eu posso dizer com propriedade, Jó, foi basicamente isso que Jó falou aqui. Eu posso falar com propriedade que Deus, Ele opera maravilhas e prodígios porque Ele fez na minha vida, porque Ele fez na minha casa, na minha família. Né? Jó, ele falou que agora sim, ele via com os próprios olhos. Não era o que o povo falava, não era o que ele ouviu falar, é o que ele viveu com Deus. É a particularidade dele com Deus, é o testemunho dele com Deus. Amém? E eu creio que cada um de nós aqui temos um testemunho diferenciado para contar. De cura, de libertação, de salvação, né, da família ou da sua própria vida, mas todos nós temos um testemunho para contar. Às vezes nós ainda não contamos, né, mas tem para contar. Sempre tem alguma coisa para contar. Amém? Porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele operou no passado, Ele operou na vida de Jó, mas Ele ainda opera hoje. Ele ainda faz hoje nas nossas vidas. Amém? Amém. A gente não passa metade do que Jó passa, mas só que Ele faz ainda. Porque Deus, Ele não dá prova maior do que nós não possamos suportar. E com certeza nós não aguentaríamos passar por tudo que Jó passou. Né? Mas hoje Deus faz, Ele opera, né, dentro do que nós podemos suportar, mas Ele faz sim, Ele opera maravilhas, milagres, prodígios sim. Amém? Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele renova, Ele fortalece. Louvado seja Deus. Amém? E Deus, Ele faz. Bastamos que nós abrimos as nossas bocas e falamos e testemunhamos o que Ele faz. Né? Às vezes a gente entra na igreja triste, abatido, e aí vem um irmão aqui e conta um testemunho abençoado do que Deus fez, né? Da maravilha que Deus fez na vida dele. Nós saímos daqui com a fé lá em cima, né? Revigorado, forte. Eu me lembro um dia que um irmãozinho, ele não está aqui hoje, ele contou o testemunho dele da carteira de motorista que ele tirou. E eu achei maravilhoso aquele testemunho, eu adorei. Ele contou que conseguiu, depois de muito tempo, tirar a carta de motorista, todo orgulhoso e feliz porque tinha conseguido. Eu adorei aquele testemunho. Porque às vezes o testemunho não precisa ser tirou do hospital para a vida, não precisa de ser grande. Ele precisa de fé. Ele precisa ser realmente um operar de Deus. Não tem que ser um testemunho, como diz o pastor. Ele tem que ser realmente um operar de Deus. Você ter fé, ter confiança de que foi Deus que lhe ajudou. Foi Deus que fez você conseguir aquilo. E foi muito bonito aquele testemunho. Eu adorei.
né? E foi uma paulada na nossa cara que não corre atrás das coisas. Então, foi maravilhoso o testemunho dele, eu adorei. E esses dias tem vindo muita pessoa aqui contar testemunha, então é essa mesma palavra, Deus confirmando a palavra, né? De que tem que falar de testemunho, vamos perder a nossa vergonha, vamos perder a timidez e vir contar o que Deus fez na nossa vida. E vir contar as maravilhas, os prodígios que Ele tem feito no nosso meio. Porque às vezes a nossa fé se esfria. Claro que a base das nossas vidas, a base do nosso ministério, a base de nós tem que ser a palavra do Senhor. Mas um testemunho é maravilhoso. Ouvir um testemunho é maravilhoso, porque às vezes a gente lê a história de Jó e não é tão impactante assim, porque a gente está lendo, não é a palavra de Deus, claro, é maravilhoso, sim. Mas ouvir da boca do irmão que você conhece, que você está do lado, é muito bom, é maravilhoso. Eu convido você a abrir a sua boca e vir contar seu testemunho, né? Sempre que Deus fizer algo, não fique envergonhado, venha, conte. Conte sim, fale sim, porque é revigorante para nós que estamos no banco ouvindo. Nos fortalece, nos reaviva, nos ajuda na caminhada. É muito bom, é maravilhoso. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E o versículo chave, que é o versículo 5, vou ler aqui de novo. Fala assim: com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Vá para casa com esse versículo na mente. Quando você passar por uma prova, você fala: eu estou calmo, que eu só estou vendo o agir de Deus. Depois eu vou testemunhar o agir de Deus na minha vida. Amém? Louvado seja Deus. Pastor, em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Que bênção, né, irmãos? Pode beber água, você não vai engasgar. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, né, irmãos? Amém. E, queridos, a vida está corrida, muito corrida, para todos nós. Parece que o dia não tem mais 24 horas. É só eu ter essa percepção. É corrido para você também? Amém. Então, às vezes, irmãos, nós éramos numa época em que, não é que o tempo, entre aspas, passava rápido ou demorava, mas nós tínhamos atividades que eram já determinadas. Então, o homem levantava às 5 da manhã, junto com os galos, colocava já lenha no fogão de lenha, fazia aquele café de bule, já deu vontade, já estou vendo a Fernanda assim, aquele café de caneca de esmalte. Eita Deus. Né? Quem já tomou café naquela caneca verde de esmalte do sítio, né? Aquele fogão de lenha e tal. Aí ele ia lá arar a terra, preparar, plantar. A mulher levantava, matava uma galinha ali, limpava a galinha, tal, bonitinho, cortava, temperava e tal. Então, o almoço tinha muito trabalho, mas era um trabalho só. Hoje nós fazemos um monte de coisa, irmãos. Hoje, irmãos, das 6 da manhã até 1 da tarde, eu fiz N coisas. Então parece que você fez um monte de coisa. Não, as coisas mais resumidas. Por que eu estou falando isso? A irmã Davi pregou uma palavra de 20, 25 minutos, mas de muito conteúdo. Então, nós não temos justificativa, irmão, para dizer que nós não temos tempo para ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala o tempo todo conosco. O irmão Alex falou, Deus vai dando sinais. A gente tem que estar vigilante, falou, né? Hoje eu conversava com o irmão Fernando telefone sobre uma coisa que a gente teve a mesma percepção. Porque assim, irmãos, a gente tem que fazer as coisas, tem que estar alinhado com Deus. Porque às vezes a gente até acha que está fazendo algo bom e está fazendo algo ruim, em vez de estar fazendo bom. Porque se nós não estivermos alinhados com Deus, então nós não temos justificativa. Você viu que o devocional que eu estou colocando lá é de 2 minutos. Mas se você pegar e aquilo e absorver, vai servir para o dia todo. Amém? Eu diria para você o seguinte, a palavra de Deus é tão poderosa, irmãos, que tem aquele cântico que a gente canta, né? Eu sei que é soberano, eu falo, basta uma palavra sua e os montes se removerão, né? Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se
Basta uma palavra sua. Irmãos, essa palavra dessa noite vai remover montes, coisas da sua vida, porque é só você colocar em prática. Seja um testemunho vivo. Quer dar testemunho, irmãos? Não precisa nem do microfone, nem do mundo da igreja. Dá testemunho do teu trabalho, da sua conduta. Dá testemunho quando você comprar no comércio. Dá testemunho, não que você não deva dar na igreja. Minha irmã falou, edifica. Às vezes uma pessoa desanimada para baixo, ouve uma palavra de ânimo e fala, oxe, que bênção, né? E tudo, né? Mas o testemunho que você dá, né? A Bíblia diz, serão uma testemunha em Samaria, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, em todo lugar. Então é um dever nós sermos testemunha, não de Jeová, mas testemunha, irmão. Testemunha do quê? De exemplo, da palavra que transformou, nossa vida foi transformada. Amém. Quantos aqui têm vidas transformadas?